fugindo de uma cidade em chamas. O cheiro de enxofre ainda impregna suas roupas. Cada passo é um lembrete de que tudo foi destruído. Seu lar, sua gente, sua segurança. O que restou? Apenas a escuridão de uma caverna e um silêncio perturbador. Mas o que acontece quando o desespero se torna maior do que o medo? Quando decisões impensáveis nascem no abismo da solidão? Esta é a história de Ló e suas filhas. E ela está longe de ser um relato comum. Ló, um homem que já possuíra terras e rebanhos, agora era apenas um sobrevivente. Tudo acontecera muito rápido. Os anjos de Deus o haviam retirado de Sodoma às pressas. A cidade que chamara de lar fora devorada pelo fogo divino. Sua esposa, movida pelo apego ao passado, desobedecera à ordem celestial e transformara-se em uma estátua de sal. Agora ele estava só, ou quase só. 2 filhas permaneciam ao seu lado. Jovens, perdidas, criadas em uma cidade de pecados, mas agora lançadas no vazio da incerteza. Sem maridos, sem perspectivas, sem esperança. O futuro parecia morto como a terra estéril ao redor. Ló guiou as filhas até as montanhas. O medo dos horrores da destruição o mantinha afastado de qualquer civilização. Seu novo lar? Uma caverna fria, úmida, onde a única companhia era o eco da própria angústia. Ali, o silêncio era opressor. Dias se tornaram semanas. O mundo parecia vazio. Nenhum sinal de vida, nenhuma voz humana além das deles. E então, nasceu um pensamento sombrio, uma ideia que surgia do desespero. E se formos os últimos, se nunca mais houver descendentes, nossa linhagem se extinguirá para sempre? No escuro da caverna, os sussurros se tornaram planos. As filhas de Ló temiam um futuro sem filhos, sem legado. Mas, até onde alguém pode ir para garantir a continuidade de uma linhagem? Ló e suas filhas estão isolados, presos entre o passado destruído e um futuro incerto. A solidão e o medo os envolvem como uma névoa. Mas o que você faria em um desespero tão profundo? Como o medo do esquecimento pode moldar decisões impensáveis? Será que realmente estavam sozinhos no mundo? Ou apenas cegos pelo próprio pavor? As sombras da caverna esconderiam o que estava por vir. Um plano tomaria forma na mente das jovens. Um plano que mudaria a história de toda uma nação. Mas como um simples desejo de sobrevivência pode se transformar em um erro irreversível? A escuridão da noite traria mais do que apenas o sono. Traria o primeiro passo para uma decisão devastadora. Continue comigo, pois o que vem a seguir é ainda mais perturbador. Gênesis 19:30-38. Quando a luz se apaga e o mundo se esconde atrás das sombras, a consciência de um homem pode ser roubada, e o destino de gerações pode ser selado. As filhas de Ló não viam saída. Nenhuma esperança surgia além das paredes úmidas daquela caverna. Nenhum homem vinha para desposá-las. Nenhuma voz além das deles ecoava na escuridão. E então, um plano foi selado. Uma decisão que carregaria o peso do desespero. Mas o que começa com uma taça de vinho pode terminar em algo irreversível. Noite era fria e o silêncio era profundo. Ló descansava após mais um dia de incerteza. Ele não imaginava que naquela noite o vinho se tornaria uma armadilha. A filha mais velha olhou para a irmã mais nova, e ambas sabiam o que deveria ser feito. Nosso pai está velho, e não há homens nesta terra para nos dar descendência. Gênesis 19:31. A voz da mais velha era trêmula, mas decidida. A solução? Embriagar o próprio pai e deitar-se com ele. O vinho foi servido. Uma taça. Depois outra. O álcool tomou conta de Ló, apagando-lhe a consciência. Seus olhos pesaram. Sua mente mergulhou no esquecimento. A filha mais velha esperou até que ele estivesse completamente entregue ao sono. Então, envolta na escuridão da caverna, aproximou-se dele e consumou o ato sem que ele soubesse o que acontecia. Ao amanhecer, a luz pálida do sol revelou a verdade. A filha mais velha despertou ao lado do próprio pai. Seu coração batia acelerado. O que havia feito?
Mas não havia tempo para arrependimento. Agora, o plano deveria continuar. Na noite seguinte, a mais nova faria o mesmo. A primeira parte do plano foi concluída. O vinho embriagou a razão de Ló, e sua filha mais velha alcançou seu objetivo. Mas até onde pode ir a cegueira do desespero? Até onde uma decisão errada pode se tornar um caminho sem volta? Você acredita que o medo pode justificar qualquer escolha? A segunda noite traria mais do que um repetido erro. Traria o peso de uma linhagem marcada para sempre. O que aconteceu na escuridão da caverna ecoaria por gerações. E o nome de duas nações seria selado por um ato cometido entre taças de vinho e sombras de um passado destruído. O que virá a seguir revelará o verdadeiro preço de uma decisão desesperada. Na penumbra de uma caverna, onde o eco de escolhas passadas reverbera, o futuro de uma linhagem está prestes a ser selado. A noite, mais uma vez, desceu silenciosa sobre a terra, mas agora, o peso de um erro não era mais só de uma filha, mas de todas as gerações que surgiriam a partir daquele momento. A segunda noite, o último passo da tragédia, traria mais do que uma repetição. Traria um fardo irreparável. O que se passa na escuridão pode criar sombras que durarão para sempre. O preço de um desespero cega gerações inteiras. E essa noite seria a última que traria apenas escuridão. Era uma noite ainda mais fria. O vento gélido cortava a entrada da caverna. Mas nada no mundo poderia esfriar o calor do desespero que queimava o peito da filha mais nova de Ló. Ela sabia que o plano estava prestes a se completar. Olhou para sua irmã mais velha, que já tinha cumprido sua parte na noite anterior. A primeira parte do legado estava selada, mas restava o último ato, o sacrifício final. Ela não podia voltar atrás. Ela respirou fundo, tentando reunir coragem, mas sabia que, mais uma vez, a linha entre o certo e o errado se tornava cada vez mais tênue. O que fazer quando não se tem mais nada a perder? Quando o desespero já tomou conta da alma, e a única coisa que resta é continuar o ciclo? A filha mais nova observou Ló, que já estava adormecido, ainda imerso no sono profundo causado pelo vinho. Seus olhos estavam opacos, sem vida. Ele não sabia o que acontecia em sua volta. A caverna parecia engolir a luz. A única coisa que restava era o som de seu próprio coração batendo, enquanto ela caminhava em direção ao pai. Com cuidado, ela tirou suas sandálias. Cada movimento parecia ser um peso, como se o próprio chão a condenasse. Suas mãos tremeram enquanto deslizavam, suavemente sobre o tecido de seu vestido. Ela se agachou ao lado de Ló, seu corpo quente, mas sua mente fria e calculista. A escuridão da noite envolvia tudo, mas a escuridão dentro de sua alma parecia muito mais densa. Ela se deitou ao lado dele, sem emitir um som, e com uma delicadeza que desmentia o peso de sua decisão, tocou seu pai. Era um toque que carregava o peso de uma história inteira, o peso de uma linhagem que estava prestes a ser moldada por um único ato de desespero. Ela o beijou, e enquanto o vinho ainda reverberava no corpo de Ló, seus dedos se entrelaçaram, no calor da carne adormecida. O ato foi consumado, tão rápido quanto o pesar que tomou conta de seu ser. Naquela manhã, a luz já estava se levantando, mas o que se levantaria de dentro daquela caverna era um novo destino. Quando a filha mais nova acordou, seus olhos estavam vazios, refletindo o terror de um ato que nunca poderia ser apagado. Ela olhou para Ló, que ainda dormia profundamente, sem a menor ideia do que ocorrera, e, como se não houvesse tempo para arrependimento, o fardo estava lançado. O destino estava marcado. Não havia como voltar atrás. Ela sabia que, quando acordasse, não haveria mais um futuro sem culpa. A linhagem de Ló está marcada. O que começou como uma tentativa de sobrevivência se transformou em um erro irreversível, que ecoaria por gerações. A filha mais nova, agora carregando o peso de sua escolha, sabia que a verdade nunca poderia ser esquecida. E você? Até onde o desespero pode nos levar? Quando nos vemos em situações extremas, até onde a nossa moral pode ser distorcida? O que você faria se tivesse que carregar o fardo de uma decisão tão grave? Agora,
as consequências começam a surgir. A linhagem de Ló, com seu nome amaldiçoado, será marcada por essas ações. Mas quem realmente pagará o preço? O erro das filhas de Ló será transmitido através das gerações, mas as suas consequências são mais do que apenas um castigo. São um reflexo da dor, da vergonha e da redenção que virão mais tarde. O que acontecerá com os descendentes desses filhos proibidos? Prepare-se para o desdobrar do destino das nações que surgem dessa união, pois o peso do incêndio de Ló não ficará sem consequências. Continue comigo e descubra o verdadeiro legado do pecado. O que acontece quando um ato de desespero se torna a fundação de um povo? Quando o pecado travestido de necessidade gera uma linhagem inteira? A história das filhas de Ló e de seus filhos, Moabe e Amon, vai além do incesto. Ela carrega um peso que não pode ser apagado, um fardo que será transmitido por gerações. O preço de um erro, que começou numa caverna fria, ecoa até os dias de hoje, afetando o destino de povos inteiros. Mas qual é o verdadeiro legado de uma escolha condenada? O que esse ato realmente nos ensina sobre misericórdia e julgamento? Os anos passaram, mas o que acontecera naquela caverna não poderia ser apagado. Moabe e Amon nasceram da união entre pai e filha, e desde o início, suas vidas estavam entrelaçadas com o peso da vergonha. O que restou de Ló não foi apenas o nome, mas as consequências de suas filhas, que carregariam o fardo de um pecado insuportável. Moabe, o mais velho, tornou-se o pai da nação moabita. Ele cresceu com a herança de um ato proibido, mas como todos, precisava encontrar seu lugar no mundo. Ele construiu seu próprio destino, fundando uma nação que, embora distante das origens de seu nascimento, seria marcada pela dúvida e pela maldição que pairava sobre seu nome. Os moabitas tornaram-se conhecidos por suas práticas idólatras e pelas guerras que travaram contra os israelitas. A memória do pecado de seu pai se refletia nas escolhas que seus descendentes faziam, perpetuando uma história de conflito e rejeição. Amon, o irmão mais novo, seguiu um caminho semelhante, criando a nação amonita, que também viveria sob a sombra do incêndio da condenação. A nação de Amon também teria suas próprias batalhas, tanto externas quanto internas. O destino dos amonitas foi sempre traçado por sua origem imoral, e suas terras, suas vitórias e suas derrotas estariam marcadas pelo peso da linhagem que não poderia ser esquecida. Mas o verdadeiro fardo não estava apenas nas guerras travadas pelos moabitas e amonitas. O fardo estava na vergonha que essas nações carregaram por séculos. Eles não eram simplesmente o reflexo de uma história distante, mas a personificação de um pecado que nunca foi completamente perdoado. As marcas de seu nascimento nas cavernas escuras de Sodoma e Gomorra ficaram para sempre nas terras que habitaram. Nos séculos seguintes, o povo de Israel, guiado por Deus, enfrentou essas nações com uma complexidade única. Havia uma luta, física sim, mas também uma luta espiritual. O Deus de Israel via essas nações de uma maneira diferente, mas também os desafiava, chamando-os à redenção. A história de Moabe e Amon não foi apenas uma história de condenação, mas também um reflexo da misericórdia de Deus, que apesar do erro humano, nunca deixou de oferecer uma chance de arrependimento e transformação. Na Bíblia, vemos, mais tarde, em várias passagens, que os moabitas e amonitas, apesar de sua origem impura, seriam confrontados com a oportunidade de fazer parte de uma nova história. Em momentos de paz e reconciliação, vemos até Ruth, uma moabita, ser acolhida na linhagem de Davi, e por fim, na linhagem de Jesus. Isso demonstra que, mesmo o pecado mais profundo, quando enfrentado com humildade e arrependimento, pode ser redimido, transformando-se em parte do plano divino. O pecado das filhas de Ló foi uma maldição que se estendeu por gerações, criando duas nações que viveram sob o peso da vergonha. Mas, mesmo assim, a história de Moabe e Amon revela que até mesmo os descendentes do erro mais profundo podem ser chamados à redenção. Você consegue ver a mão de Deus em tudo isso? Será que podemos aprender que, mesmo em nossas falhas mais profundas, há sempre uma oportunidade de transformação,
O que a história de Moabe, Amon e até de Ruth nos ensina sobre graça, misericórdia e perdão? O pecado de Ló e suas filhas talvez tenha começado nas sombras de uma caverna, mas o impacto de suas ações chegou até as gerações que se seguiram. O legado do erro e da redenção se entrelaçam de maneiras que nem sempre compreendemos. O que aprendemos ao olhar para esses episódios da Bíblia? Talvez a verdadeira mensagem seja que, em meio ao caos e à destruição, a misericórdia divina sempre encontrará uma maneira de nos oferecer um novo começo. E você? Está pronto para encarar suas próprias sombras e perceber que, mesmo nas trevas, há sempre uma chance para a luz? Gênesis 19:30-38 e Ruth 4:13-17. Chegamos ao final dessa jornada, onde a dor, o pecado e a redenção se entrelaçam. Mas no fundo, o que realmente aprendemos com a história de Ló e suas filhas? O que esse trágico episódio tem a nos ensinar sobre misericórdia e perdão? Existe alguma solução para o peso do erro que se arrasta por gerações? A resposta está na história de restauração que se segue. Mesmo os mais profundos erros podem ser redimidos quando buscamos a verdadeira transformação. Após tantos anos de conflitos, separações e dor, uma semente de esperança brota no coração da humanidade. Uma mensagem que ressoaria através do tempo. Não importa o quão grande tenha sido o erro, o perdão de Deus pode redimir até mesmo os atos mais sombrios. Para Ruth, uma moabita, descendente de Moabe, o filho de Ló. Ela, uma mulher proveniente da linhagem de um pecado sombrio, se torna uma das figuras mais brilhantes da história bíblica. Ruth, ao se unir a Boaz, foi inserida na linhagem do rei Davi e, por fim, na linhagem de Jesus Cristo. De um erro tão profundo, Deus trouxe uma restauração que foi além de qualquer imaginação humana. Ruth não carregou as culpas de seus ancestrais, mas foi uma representante da misericórdia de Deus. Ela, que nasceu em uma nação marcada pelo pecado, foi redimida, e sua história de fé e obediência levou à grandeza do plano divino. Ela foi a avó do rei Davi, e através dessa linhagem nasceu o Salvador do mundo. Este é o fim da história, mas não o fim da esperança. Se até a linhagem de Moabe e Amon, originada de pecado, pôde ser restaurada por Deus, então a lição é clara. Não importa onde você esteve, nem o quão profunda tenha sido sua queda. Há sempre uma chance de recomeçar. A dor, o sofrimento e as decisões erradas podem parecer insuperáveis, mas a palavra de Deus nos ensina que o seu amor e perdão são mais poderosos do que qualquer erro humano. Ele oferece a todos, sem exceção, uma chance de recomeçar. Quando nos arrependemos e nos entregamos a Ele, somos restaurados, e nossas falhas não definem mais nosso futuro. Agora, meu amigo, não deixe que essa reflexão se perca nas sombras da vida cotidiana. Entendemos que o erro humano, por mais profundo e doloroso que seja, não é o fim da história. Deus tem o poder de transformar até mesmo as situações mais desesperadoras em instrumentos de sua misericórdia e redenção. Você, que ouviu essa jornada, está disposto a permitir que a misericórdia de Deus transforme sua vida? Está disposto a confiar no seu perdão e seguir em frente? Compartilhe este vídeo com sua família, amigos e todos que precisam ouvir essa mensagem de esperança. Lembre-se de que, por mais escuro que o caminho pareça, sempre há uma luz.